Não precisa. O que Deus está me dando, Karina, eu posso dizer para você, eu já fui para Israel mais de 30 vezes. Então Deus já está me levando para Israel sem eu precisar, olha que beleza. você está entendendo? Ficar fazendo caixa 2. Sim. Agora, isto tudo, eu tenho que ter muita responsabilidade também, não é só porque o dinheiro é abençoado. Por exemplo, eu não posso ter jamais o direito de estourar o meu cartão de crédito. Porque o dinheiro que paga o meu salário, ele vem tanto do dízimo do empresário rico da Zona Sul do Rio de Janeiro, como da senhorinha pobre lá do interior de tal lugar. Você tem que ser um bom administrador, você está entendendo? né? Eu tenho, porque aquele dinheiro é dinheiro sagrado. O que eu coloco na minha geladeira em casa é coisa sagrada. Você está entendendo? É comprado com um dinheiro que no sábado a irmãzinha chegou e colocou na salva que passou. Se eu não lidar bem com aquilo ali, eu estou desrespeitando o dízimo que aquela irmãzinha está devolvendo. E tudo que eu estudo, assim, porque eu quero passar para as pessoas, porque se Deus me deu essa graça, esse conhecimento, Pedro falou o seguinte, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Se Jesus me deu a oportunidade de ter esse conhecimento, eu quero passar para o maior número de pessoas possível. E podem ficar tranquilos, meus queridos, eu já estou sendo muito pago por 3 fontes. Primeiro, os dízimos da igreja, que eu falei, não vem tudo para mim, todos. Um pastor adventista que é executivo, por exemplo, o diretor da TV Novo Tempo. Você trabalhou muito tempo em televisão, você sabe disso. Eu não faço ideia quanto seria um trabalho de um diretor de uma TV, mas esse pastor Toninho Tostes, que eu mando um abraço para ele aqui, que é o diretor da TV Novo Tempo, ele não tem um salário maior do que o pastor que cuida de uma igrejinha lá no interior do Tocantins. O presidente da igreja para toda a divisão sul-americana não tem. A diferença é só o seguinte, quando você entra ganhando 60%, 70%, até atingir 100% ou 110 pontos, que é o que eu atingi, por causa da titulação. Segunda coisa que entra a diferença, tem os auxílios. Um pastor que cuida, por exemplo, em Brasília, a igreja dá o aluguel, porque você muda, você não fica 20 anos numa igreja, cada 4 anos eles mudam. Então é óbvio que um aluguel que eu pago lá em Engenheiro Coelho, que com qualquer R$1.000 você paga uma casa boa, em Brasília você não paga nem uma casinha de cachorro. Então essa diferença só assim, dos auxílios de aluguel, quilometragem, alguém que tem que visitar vários quilômetros, alguém que mora perto. Eu moro a 5 quilômetros da sala de aula, não é justo que eu ganhe a mesma quilometragem de alguém que está em São Paulo. Só isto. No mais, é tudo para honra e glória de Deus. Somos servos de Deus. E eu digo assim, tem muita gente que usa mal o dízimo? Tem. Mas raciocine comigo. Deus mandou devolver o dízimo. Se alguém lá na ponta da corda fez outra coisa, a minha parte eu fiz. Você honrou, né? Exatamente. E Karina, olha, eu já gostava de você e te conhecendo pessoalmente, gosto muito mais. Mas sabe, se você estiver afogando, eu só vou avisar, porque eu não sei nadar. Sim, então imagina. Se eu pular, vão ser 2 corpos para o bombeiro encontrar ao invés de 1. Então lá na frente, se o sujeito rouba, e porque ele rouba, eu também não devolvo, são 2 que estão errando. Sim. Você está entendendo? Eu faço para Deus. Agora, com relação à música, aí depende, cada um tem um ministério da música, tem pessoas que têm um ministério da música, tem outros que não têm o ministério da música. Aí esses cantores, eu acho que eles têm que cobrar. Por quê? Porque, gente, vão entender o lado dos músicos também. Então, como a gente diferenciar quem tem o ministério da música e quem não tem? No meio gospel, no louvor? Olha, essa é uma pergunta teológica que tem demandado alguns debates, alguns diálogos, e eu confesso que eu não tenho uma resposta pronta para te dar. Porque algumas situações que são muito inéditas. Biblicamente falando, entre os ofícios dos sacerdotes, dos levitas, estava também o do coral. Você tinha o coral de levitas. Então a música está, de certa forma, envolvida dentro daquele conjunto de pessoas que teria o direito bíblico de receber pelo dízimo. Agora, você sabe que com o passar do tempo, algumas coisas são adaptadas. Por exemplo... Sim, porque não está cantando, por exemplo, só dentro também só dentro, da igreja, está exatamente. tendo shows específicos. Na época do Antigo Testamento não estava previsto o cargo de apóstolo. Então, quando Paulo e os demais são apóstolos, eles têm que dar uma adaptação ao princípio do dízimo, porque no Novo Testamento nem tem sacerdócio naquele sentido de sacrificar cordeiros e tudo mais. Então a gente tem que tomar esse cuidado de não fugir do princípio bíblico, mas adaptar.
E o que acontece? A ideia dos músicos gospel hoje, ela é muito nova e tem muitos que fazem um trabalho maravilhoso. Mas algumas coisas, se não forem bem normatizadas, elas podem fugir um pouquinho assim. Por exemplo, você sabe que hoje nós temos o consumidor espiritual. Isso é perigoso por um lado. Por quê? O mercado, estou falando mercado no sentido bem capitalista da palavra. O mercado tem os seus nichos. Então tem o nicho da dona de casa, tem o nicho da empresária, tem o nicho do cara que gosta de futebol, tem o nicho do cara que gosta de esportes, que malha, tem o nicho do vegano, e eles começam a vender coisas para cada nicho. E entre esses nichos descobriram um nicho novo, o crente, o consumidor espiritual. Então muitas pessoas jogaram esse nicho no mercado não com o intuito de ir e pregar o evangelho, mas para ele é apenas mais um consumidor, mais um cliente. E aí começam a fazer algumas coisas que começam a beirar aquilo que Paulo chamou de mercadejar a palavra de Deus. Uma palavra forte, mercadejar quer dizer vender a palavra de Deus. Lembremos que Jesus um dia pegou um chicote e fez um estrago lá nos vendilhões do templo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, em que pese o fato de que há músicos que fazem um trabalho extraordinário, maravilhoso, há aqueles que querem apenas aproveitar a onda midiática. Eu quero ser famoso no meio evangélico e vou produzir coisas para os evangélicos consumirem também. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Os pregadores também não estão isentos disso, de eu deixar de ser um pregador da palavra de Deus para ser apenas um palestrante de autoajuda. Há uma diferença entre ser um pregador e um palestrante de autoajuda. Sim. Agora, isto colocado, eu acho que as igrejas têm que normatizar quais seriam os critérios para considerarmos um músico, um ministro de louvor, ou um músico apenas um cantor gospel, que para mim não são sinônimos perfeitos. E às vezes não há nenhum demérito em ser apenas um cantor gospel. Às vezes a pessoa fala, não, só quero ser um cantor e vou viver da minha música. Coloco lá no Spotify e ganho dela. Agora, uma notinha de rodapé. Devemos também ter um pouquinho de paciência com os músicos e não só paciência, essa talvez não seria a palavra mais apropriada, de consideração pelo seguinte. Eu acabei de falar que quando eu sou convidado para ir a uma igreja Assembleia de Deus, batista, presbiteriana e tudo mais, muitas eu não atendo, é por problema de agenda. É por problema de agenda, que minha agenda é muito lotada. Eu não cobro para ir. Eu não cobro para ir. Mas eu posso me dar ao luxo de não cobrar para ir, por quê? Por causa do que eu falei anteriormente. Todo salário vai lá caindo na minha conta. Sim. Quer eu pregue na Assembleia de Deus ou não, o meu salário está caindo ali. Agora, o cantor não, ele não tem uma igreja por detrás dele que o banque. Então ele tem que viver o quê? Da música. E há muitos músicos que eu conheço que cantam muito bem, mas durante a semana ele tem a profissão dele. Ele trabalha, sei lá, ele é um contador, ele é um farmacêutico, mas ele tem uma voz maravilhosa, mas não dá para viver da música. Então no sábado e domingo ele sai para cantar nas igrejas. E muitos irmãos, talvez na simplicidade, falam assim, nossa, você canta tão bem, minha filha vai casar, você pode ir lá cantar? Vamos pensar um pouquinho, irmãos, principalmente para as mulheres. Não é questão de vaidade. Você vai num casamento cantar. Vamos supor que você cante agora, Karina. E você vai num casamento cantar. Aí todo mundo tá tirando foto com você ali, porque você é Karina, famosa, cantora e tudo mais. E tá postando nas redes sociais. Aí eu achei lindo, você vai cantar no meu casamento. Você não vai com o mesmo vestido. Você tá entendendo? Você não vai com o mesmo vestido. Você não vai chegar lá e correr o risco de ter um microfone com uma caixinha de abelha. Você tem que levar o equipamento de som. Para levar o equipamento de som, tem que ter o operador de som. Equipamento estraga. Né? Isso aqui, pessoal, é muito caro. Esse negocinho preto que está aqui na minha frente, alguns custam o preço de um carro. Aí você coloca lá, quebra um cabo, tem um acidente. Aí o pessoal acha que só vai dar gasolina pro seu carro, um pianista, você está entendendo? São treinos. Então eu acho que a gente deveria valorizar um pouquinho mais. Então o que eu disse a respeito do meu ministério não vale para os músicos que não recebem do dízimo. O Rodrigo você pode chamar e pode pagar só as despesas dele de ir em um hotel para ele ficar com a esposa e tá tudo numa boa. E se não me der nenhuma camisa, tá tudo em paz. Mas, como eu falei, a igreja adventista paga o meu salário, mas o músico não tem isso. Então vamos abençoar mais os músicos, porque o equipamento quebra, ele que vai ter que comprar. A pessoa que está na cabine de som, que vai trabalhar ali também. Se você quer uma coisa bonita, então vamos honrar, tá certo? Eu não acho nenhum problema nesse sentido. E, por exemplo, uma pessoa que ela não trabalha na igreja, ela é cristã, ela tem uma loja de roupa. E ela resolve
começar a ter roupas com frases de Jesus e tal. Isso é considerado ruim porque ela está usando do mercado, do público cristão? Ela teria que... Ou abdicar desse tipo de coisa, né? Ou abdicar, ou de que... Fica confuso um pouco Entendo. isso, né? Eu acho que a diferença... Sendo que é algo que ela mesma usaria, Exatamente. que ela gostaria de ter, que ela acha que ela está levando a mensagem de alguma forma. Depende da intenção disso. Vou até colocar diferente. Se eu responder que não, que é errado, eu vou até criar um problema ético mais sério ainda. A igreja faz um congresso. Vamos pôr lá, vamos fazer um congresso para a juventude, mas vamos tipo, chamar... é algo que só a igreja pode fazer? Não. Ou a pessoa... Não, a pessoa pode, mas eu estou colocando justamente, né? para piorar isso. Eu proíbo o irmão de ter a loja. Só para provocar o pessoal. Eu proíbo o irmão de ter a lojinha das camisetas lá. Mas aí a igreja vai fazer um congresso... E o título do congresso é Unidos com Cristo. E eu quero todo mundo com a camiseta, Unidos com Cristo. Daí vai pedir pra Aí eu vou fábrica pedir fazer. para a fábrica fazer, sendo que eu poderia... Eu acho que não há problema nenhum. A diferença é o seguinte, a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Eu acho que se você faz a coisa de maneira lícita, se você faz uma coisa de maneira ordenada, ética, profissional, com honra... Fugiu a palavra aqui, com honestidade, não há problema nenhum. Então vamos supor, olha, o meu segmento aqui, vou dar vários exemplos. A gente falou da camiseta, mas eu posso dar vários. Eu tenho uma livraria e eu quero vender só livros evangélicos da minha livraria. Qual o problema? Estou vendendo os livros, os irmãos querem comprar livros evangélicos, vão na minha livraria e compram. Não há nenhum problema nisso. O outro quer fazer a camiseta. Ou uma estilista. Vamos supor que uma mulher ela é estilista, ela se converte, e ela fala assim, gente, eu percebi uma coisa, não levem a mal não, mas eu sou estilista de modas, eu entendo de moda. E eu vejo que às vezes as irmãs se vestem de uma maneira um pouco breguinha. E eu acho que a maneira delas vestirem pode ser também um cartão de visita para alguém vir à igreja. Mas, assim, eu vou para essa igreja aí para ficar... Ou mesmo os homens, de repente eu vou fazer uma grife, uma linha só para as mulheres. Qual o problema disso? Ela está ganhando honestamente o pão dela. Não há nenhum problema nisso, não há nenhuma divergência nesse sentido, tá certo? Agora, o problema que eu veria com esse tipo de trabalho seria o seguinte, aí que fala que a diferença entre veneno e remédio é a dosagem. A partir do momento em que a pessoa começa, por exemplo, vou dar exemplo para você. Eu sou cantor gospel, né? Tá certo. Eu quero cobrar aí para ir. Quem me chamou foi um conjunto de igrejas simples, com irmãos simples. Eu falo o seguinte, pois é, eu só vou se tiver 30 mil reais de cachê. E eu chego lá e eu começo a fazer várias exigências, como se fosse Michael Jackson se apresentando no Rock in Rio. Você tá entendendo? Peraí. Aí já perdeu o sentido para mim. Sim.